Venham também nossos irmãos cooperadores oficiais, cooperadores jovens e menores, diácono. Venham, irmãos. Irmão Elias, cadê o irmão Elias? Sendo chamado também. Glória a Deus, aleluia. Tem os irmãos cooperadores. Machá, Elias, Bono, Marcelo, irmão Paulo, irmão Canindé, irmão Francisco, irmão Milton. Vendo? Quem puder ficar em cima, fica embaixo. Veio todos, irmãos. Tem um cooperador para os jovens escondido. Glória a Deus. Bem, irmãos, agora nós vamos dobrar nossos joelhos diante da presença de Deus e vamos ordenar o nosso irmão Celso para o ministério de ancião. Quando nós falarmos uma palavra assim, irmão Celso, nós te ordenamos em nome do Senhor Jesus, toda a irmandade junto responde um amém bem gostoso na presença de Deus, tá bem, irmãos? Juntos oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Pai nosso, que estás no céu diante, Senhor, da sua presença, nossos joelhos se curvam, Senhor, nesse momento, dentro dessa casa de oração, para neste momento, Senhor, efetuarmos a ordenação do teu servo para o ministério de ancião, aonde, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, teu servo tem sido apresentado nas tuas mãos, e tu, na multidão da sua misericórdia, tem confirmado o teu servo para este santo ministério. Agora, Senhor, nós juntos, o ministério aqui constituído, a tua igreja, a irmandade, todos nós juntos ordenaremos o teu servo para que ele possa te servir a ti na terra. Bendito é o teu nome nesse santo ministério. Irmão Celso, nós te ordenamos para o ministério de ancião em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça nós te damos, Senhor, por tu ter preparado na noite deste dia este teu servo para o ministério. Ajuda ele, Senhor, na sua missão na terra. Quando ele te clamar, atenda. Nas suas missões, ajude-o pelo amor do teu santo nome. Eterno Deus e bondoso Pai, graças te damos a ti em tudo e te pedimos essas bênçãos no nome amado e honrado do Senhor Jesus, o Filho do teu amor, o qual é bendito na tua glória para sempre. Amém. Santo é o Senhor, aleluia. Glória. Glória, 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 Jesus, aleluia, santo. Santo é o Senhor, aleluia. Glória. Deus seja louvado. Amém. Agora, irmão, nosso irmão Paulo vai fazer a apresentação de todos os irmãos do ministério que está aqui na frente. Glória a Deus. Quero começar pelo irmão Paulo. Os irmãos podem sentar. Este aqui é o irmão Paulo, é o dono do prédio, dono do imóvel, e ele é cooperador de jovem. Agora, até hoje ele revezou com o irmão Canindé em Pinhais. Hoje ele tem seu próprio povo, seus próprios meninos, esse cooperador de jovem nesta congregação. Glória a Deus. Irmão Marcos Canindé, é o nosso cooperador ali no Paineville, em Pinhais, cooperador de jovens. Deus abençoe. Esse é o irmão José Bono, cooperador do ofício ministerial em Joinville, no Paranaguamiri. Congregue com ele, irmãos.
Deus abençoe. Esse aqui é o irmão Elias, é cooperador na colônia Maria José. Os cultos na colônia Maria José esteve suspenso por um tempo. Hoje o irmão Elias ligou para mim. Nós vamos fazer uma reunião e os cultos vai voltar ativo. É isso? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Este aqui é o irmão Machado, é meu fiel escudeiro. Quando nós não tínhamos músico, ele era o nosso músico. Quando nós não tínhamos irmandade, ele e a sua esposa era a irmandade ali de Pinhais. Começamos sozinho, ele nunca afastou, encostou o ombro conosco na largueza e também na hora da dificuldade. Aquele com quem nós podemos aprender. Deus abençoe. Esse aqui. Você desce, lição. Esse aqui é o irmão Marcelo. Faz muito tempo que ele nos procurou. Quando nós falávamos por telefone, Deus visitava nós. Glória a Deus. Mesmo sem conhecer. Glória a Deus. Começamos a falar por telefone, o senhor visitou eu lá em Curitiba, ele lá em Criciúma, e fizemos uma boa amizade, já viajou conosco para São Paulo. E o senhor confirmou, assim como o irmão Samuel falou, irmão, sobre soltar a obra, para o irmão Celso, para todos nós. Irmãos, quando alguém perde um ponto de culto, nós temos duas opções. Ir lá todo dia de culto em Criciúma, para atender, ou nomear alguém que Deus constituiu lá. Então, é assim que nós temos feito, e é por isso que a obra tem crescido. Glória a Deus. Se alguém sentir desejo de abrir culto na sua vila, fala com a gente, irmãos. Nós não vamos deixar você começar uma obra e depois pôr alguém para cuidar da tua casa. Deus abençoe, irmão Marcelo. Então, o irmão Marcelo falou que ontem 8 testemunhados congregou. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Celso, fica para depois, irmão. Esse aqui, não fica para depois, irmão. Eu quero chamar os diáconos. Perdão. Este aqui é o irmão Francisco, também no começo da obra ali em Pinhais. Ele vinha com a fusquinha dele, queimando óleo para danar, mas nunca faltava no culto. Depois ele conseguiu trazer a esposa. O senhor fez uma obra muito bonita com ele. Um dia nós choramos no telefone quase umas 3 horas. O inimigo entrou lá, queria fazer uma bagunça na casa dele, lá no casamento dele, e nós encostamos o ombro, e Deus pôs aquela situação em ordem, e hoje é um dos diáconos mais velhos da nossa administração. Irmão Francisco das Chagas. E esse irmão Milton, fica aí embaixo, que você é muito alto também. Esse irmão Milton. Eu uso dizer assim, nós temos 2 diáconos, por enquanto, aqui na nossa região. E esses 2 diáconos que Deus deu para nós, eu uso dizer que quando eles nasceram, não sei se foi no hospital, eu não sei se foi em casa, mas se foi no hospital, o médico passou assim pelo berçário e dizia assim, esse aqui é menina, esse aqui é menino, esse aqui é menino, e esse aqui é diácono. Esse nasceu o diácono. Quem sabe a missão do diácono, irmãos, está estampado nesses 2 companheiros que nós temos. Irmão Milton dos Santos, tem meu sobrenome, mas não é meu parente. Mas aprendemos a amar. E depois de tanto tempo, irmãos, ele congregando conosco, eu fiquei sabendo que ele foi munícipe de Terra Boa, lá perto de Cianorte, e foi aluno da minha irmã. Deus abençoe. Irmão Jaconias. Esse aqui é o irmão Jaconias, também ancião ali em Gaspar. O Senhor me deu de fazer a ordenação dele. Um grande privilégio, primeiro ancião que eu ordenei. Nós estivemos lá domingo passado e Deus fez conosco uma grande obra.
fez nós chorar, fez nós rir. E ele, irmãos, eu quero dizer para os irmãos dele, que quando esse irmão começou a congregar conosco em Gaspar, surgiu uma adversidade, irmãos, muito grande, que só os fortes resistiriam. Ele resistiu. Às vezes ele ligava para mim de madrugada para falar: irmão Paulo, fica firme, eu estou firme com você. E o Senhor nos deu a vitória. Hoje é meu companheiro, não porque eu apresentei, irmão, mas porque o Senhor mostrou. Glória a Deus. Rei da glória. Agora sim, este é irmão Kleber, é genro do irmão Samuel, é ancião ali em Itapevi. Irmãos, o que eu sei dizer desse irmão é tão pouco, mas eu fiquei sabendo, irmão, que ele, quando se transferiu para congregar conosco, ele atendeu o último culto onde ele atendia. É isso, né? Não tem ninguém que estava afastado, não. E assim, por causa do nossa distância, até social, a gente demorou para ser amigo. Né? Ele tinha um outro grupo, mas eu consegui conquistar ele, irmãos, e aprendi a amar. Quando a gente vai ali, é tudo de carinho. Queria que os irmãos orassem por ele, pela volta dele para Itapevi. Irmão Kleber, é Milton Kleber, né? Milton Kleber. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu já não congregava junto com os irmãos da Congregação Cristã do Brasil desde 2007. Um dia eu falei o que eu acho que todos vocês falaram: se continuar assim, eu vou congregar em casa, vou servir a Deus em casa. Irmãos, e eu fiz isso. Muitos foram os cultos que eu atendi só para minha esposa. Mas um dia eu fiquei sabendo que o irmão Samuel tinha afastado para servir a Deus em casa também. E eu, a minha esposa e a irmã Mônica, que está ali, sentimos o desejo de ir lá em Monte Carlo conhecer ele. Fizemos uma boa amizade. Depois, no outro dia, eu fui assistir uma reunião ali no Armênia. E, baseado no que eu ouvi, eu falei: irmão Samuel, posso pôr a placa lá? Posso servir a Deus com vocês? Porque nós estávamos sem placa. Ele falou: pode servir a Deus. Irmãos, eu agradeço a Deus porque foi como diz Eliezer, quando foi buscar uma esposa para Isaac. Foi um bom encontro. Eu agradeço a Deus por ter conhecido o irmão Samuel, por ter encostado o ombro com ele, por ele ter confiado em nós também. E hoje nós estamos servindo a Deus junto, e o Senhor tem muito nos abençoado. Este é o irmão Paulo dos Santos. Irmão Paulinho, nosso conhecido, nosso amigo Paulinho. Né? Vocês conheciam ele já? Ele falou aqui: sobe aqui, irmão, que o irmão é muito grande. Não é os irmãos que é grande, ele que é pequeno. Agora eu sou grandão, né, irmão Paulo? Deus te abençoe. Irmão, por favor, a tribuna. Pode deixar aqui. Grande Deus, glória ao seu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso irmão Celso vai agradecer ao Senhor. Pedir oração para mandar. Deus seja louvado. Amém. Nessa noite, irmãos e também irmãs, rendo graças ao Senhor pela sua grande bondade, sua misericórdia, pela paciência que Ele tem tido com a minha alma até esse santo e prezado momento. Eu graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor tem me chamado na sua graça maravilhosa, na minha meninice. Com 13 anos de idade, irmãos, o Senhor me levou até as águas do Santo Batismo e assim, irmãos, fez uma promessa na minha vida, que, sendo fiel à sua santa palavra até o meu último peregrinar, serei herdeiro da coroa da vida eterna, juntamente com todos aqueles e aquelas que também servirem ao Senhor.
Assim dou graça ao Senhor, que na minha mocidade o Senhor me guardou, me abençoou. Com 21 para 22 anos de idade, o Senhor preparou também o meu casamento, preparando uma das suas filhas para ser a minha esposa, minha companheira, onde o Senhor nos abençoou grandemente, nos deu 7 filhos, nos abençoou nosso lar com 7 filhos, já todos criados, a minha caçulinha já está com praticamente 16 anos de idade, irmãos, todos com saúde. O Senhor nos tem dado 5 netos para a alegria da nossa casa, irmãos. Na hora das nossas dificuldades, das enfermidades, das causas, irmãos, que se levantam na nossa vida, irmãos, o Senhor tem sido nosso socorro bem presente. Não tem, irmãos, olhado a nossa fragilidade, a nossa pequeneza, irmãos, mas quando nós suplicamos ao Senhor, o Senhor tem nos atendido. Por isso eu tenho que dar graça ao Senhor nessa noite, porque a sua bondade, a sua misericórdia, irmão, tem sido muito grande na minha vida. Assim também, irmãos, quero agradecer ao Senhor por esse grande movimento, irmãos, que o Senhor tem feito. Irmãos, há praticamente 2 anos atrás, 1 ano e 8 meses atrás, conhecendo esse movimento, esse, irmãos, ministério, e assim, irmãos, senti desejo no meu coração, irmãos, de acompanhar de perto. E assim, irmãos, permaneci por uns 5, 6 meses, 8 meses por aí, congregando lá de vez em quando com os irmãos, mas chegou um dia que eu me defini, irmãos, orando ao Senhor, e o Senhor colocou alegria no meu coração, pedindo um sinal de Deus, irmãos, o Senhor confirmou, irmãos, eu atendia a reunião de jovens menores ali na congregação. Irmãos, chegou um determinado dia que eu saí da minha casa, não falei nada para ninguém, nem para minha esposa, nem para ninguém, nem para as crianças do culto de jovens menores. Atendi o culto normal e quando encerrei o culto, pedi para que as crianças, a mocidade, ficassem um pouco em pé, que eu precisava falar alguma coisa. Falei para eles, irmãos, mocidade, a partir de hoje eu não serei o cooperador de jovens de vocês mais nesta congregação. Eles se espantaram, porque, irmãos, graças a Deus, a gente tinha uma boa amizade com as crianças, com a mocidade, como até hoje, irmãos, tenho muita amizade com os irmãos dali, com as crianças, irmãos, e eles ficaram bastante espantados. Houve bastante alvoroço, bastante lamento, irmãos, mas eu disse para eles, eu estou saindo, estou indo servir a Deus em outra congregação, mas vocês fiquem em paz, que Deus vai preparar outro cooperador jovem para estar diante de vós. A partir de domingo eu não estarei mais aqui. E de fato, irmãos, não fui mais atender os cultos de jovem ali. Irmãos, e assim, vindo para servir a Deus junto com os irmãos aqui, um pouco tempo, irmãos, por misericórdia de Deus, por certo, servo de Deus também sentindo comunhão, me colocou, irmãos, para atender, irmãos, os cultos oficiais aqui, irmãos, neste bairro. Irmãos, e assim, irmãos, não tenho nenhuma condições, nenhuma capacidade, mas a oração da igreja, irmãos, o poder e a misericórdia de Deus tem nos ajudado até aqui. E agora, irmãos, eu quero pedir as vossas orações, porque agora o Senhor me coloca diante de uma grande responsabilidade, irmãos, que eu sei, irmão, que eu não tenho condições, não tenho capacidade nenhuma, muito menos dom. Mas eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor Deus, que é o Criador de todas as coisas, dono desta obra, Ele vai criar caminho, irmãos. Ele vai tomar, irmãos, nas suas mãos e, com certeza, aquilo que precisa ser feito pela sua obra, o Senhor dará condições de fazer. Contando com a oração da Irmandade, desde as crianças até o mais velho, irmão. Tenho certeza que o Senhor nos conduzirá avante e junto, irmãos, quando o Senhor manifestar em nuvem de glória, nós cantaremos o cântico da vitória. Por isso, irmãos, eu peço as vossas orações. Me apresente nas santas mãos do Senhor nosso Deus e o Senhor vai nos conduzindo nesta marcha maravilhosa. Glória a Deus. Também aproveitando essa oportunidade, irmãos, eu queria pedir principalmente aos nossos irmãos locais que fazem parte aqui desta congregação, os irmãos que não têm, às vezes, irmãos, o meu telefone, o meu contato, eu gostaria que os irmãos me procurassem para mim estar passando o meu número. Eu gostaria de ter também o número dos irmãos para que a gente pudesse estar sempre em contato, pudesse estar sempre
às vezes uma emergência, precisar conversar com alguém, a gente poder saber, irmãos, e poder ter contato. Então, gostaria que os irmãos me procurassem, e eu vou passar o meu telefone, meu celular, telefone residencial, para que nós possamos ficar entrosados, irmãos. E a qualquer necessidade, a qualquer momento, irmãos, como o servo de Deus disse, irmão, nós não fomos colocados nessa obra por brincadeira. Não estamos sendo colocados diante do povo de Deus só para ter nome, só para dizer, tem um ancião ali em São José dos Pinhais. Não, nós somos colocados para trabalhar, remangar as mangas e lutar por essa obra, irmãos. Isso não tem hora, não tem tempo, não tem chuva. O momento que for necessário, os irmãos podem contar conosco. Liga e o Senhor dará condições de fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso, precisamos muito das vossas orações. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Rei da glória, bendito. Terminando, irmãos, o culto, o irmão vai ficar lá na porta para que todo mundo lá de saúde ele. Bem? Nosso irmão, ele estava no Ministério da Congregação Cristã, Ministério do Brás, e se transferiu no nosso ministério. Como o irmão Kleber também. O Kleber era cooperador oficial lá. Quantos anos lá, irmão Kleber? 16 anos. Ele tem carinha de novinho assim, mas é velhinho, irmão Kleber. Viu? Só carinha de novo. Ficou 16 anos de cooperador lá. Oficial. E se transferiu também para o nosso ministério. Igual, ele tem ancião de lá do Ministério do Brás que se transferiu para o nosso ministério, né, irmão? Tem cooperador que se transferiu, tem diácono que se transferiu, tem cooperador de jovens que se transferiu. Eles se transferem, porque Deus mostra para eles e eles vêm, não é? E o nome de Deus é glorificado. Toda honra e toda glória deve ser dada ao Senhor Jesus. Vem nosso irmão Paulo para fazer a oração do agradecimento. Juntos, agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.